Olá! Hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente relevante na medicina funcional integrativa, que é a inflamação crônica subclínica ou a inflamação silenciosa. Eu sou a doutora Ana Regina Boani, médica funcional integrativa, e vamos ao conteúdo de hoje. A inflamação é amplamente conhecida quando a gente tem um trauma, quando a gente tem um processo infeccioso, seja viral, bacteriano ou por algum outro agente infeccioso, ou quando a gente tem um corte, enfim. Isso desencadeia um processo inflamatório local e às vezes pode ser um processo inflamatório sistêmico. E aí o paciente tem febre, tem dor local, tem calor local, enfim, são sintomas inflamatórios. E a inflamação crônica subclínica começa aonde? Começa no nosso intestino. O nosso intestino, ele é revestido por uma camada de células que são os enterócitos, e entre essas células nós temos as junções estreitas, conhecidas como tight junctions. E essas junções estreitas, elas podem ser comprometidas e afrouxadas quando nós submetemos o nosso organismo continuamente a alimentos ultraprocessados, excesso de glúten, às vezes excesso de lactose, dependendo da sua individualidade, toxinas ambientais, excesso de poluentes, estresse crônico, porque o cortisol cronicamente elevado também altera as nossas tight junctions. Uso de antibióticos, uso de anticoncepcionais continuamente, enfim, o uso de diversas coisas que alteram essas tight junctions, então alteram a permeabilidade intestinal e permitem então a passagem de tudo que não deveria entrar, inclusive os lipopolissacáridos bacterianos, conhecidos como LPS. Isso tudo, então, desencadeia uma ativação do nosso sistema imunológico, desencadeia uma elevação das nossas citocinas inflamatórias, principalmente tão conhecidas como a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa, que até podem ser dosados nos nossos exames de sangue, mas não é feito de rotina. E tudo isso leva, então, a um aumento da proteína C reativa, ultrassensível, o PCR. Esse sim nós vemos rotineiramente nos exames de sangue. E o que tudo isso, então, acarreta? Acarreta os sintomas, os sinais de uma doença inflamatória silenciosa, porque compromete todos os nossos órgãos e tecidos. Então, se nós formos avaliar, por exemplo, no sistema nervoso central, do mesmo jeito que nós temos uma hiperpermeabilidade da barreira intestinal, nós também podemos ter a hiperpermeabilidade da barreira hematoencefálica, o que leva então aos os sintomas conhecidos, né, de ansiedade, de depressão, muitas vezes síndrome do pânico, insônia, enxaquecas, enfim. Tudo isso por uma inflamação subclínica, né? Porque ocorre a alteração da produção de neurotransmissores por uma inflamação crônica. Isso tem como ser avaliado clinicamente e laboratorialmente como marcadores inflamatórios. E na tireoide, as interleucinas inflamatórias causam alteração da produção de hormônios tireoidianos, né, levando então ao hipotireoidismo. E no nosso sistema cardiovascular, a inflamação crônica causa uma diminuição da produção do nosso óxido nítrico, ou seja, da capacidade de relaxamento vascular, e um aumento da produção de endotelina. E isso tudo em desequilíbrio causa uma alteração do fluxo sanguíneo, que deixa de ser laminar e passa a ser turbilhonado, o que causa então um turbilhonamento do sangue. E aí está grosseiramente explicado o início então das doenças cardiovasculares, por inflamação, por estresse oxidativo, diminuição da produção de óxido nítrico, aumento da produção de endotelina, alteração do turbilhonamento do sangue. E aí então começam hipertensão arterial e doenças cardiovasculares.
E no pâncreas, nós sabemos que a inflamação causa uma alteração da produção da insulina, com uma resistência insulínica no fígado, causa um aumento, a tendência de aumento de acúmulo de gordura, levando à esteatose hepática, alteração das transaminases, alteração da função hepática, alteração da gama-GT. São sinais, então, de inflamação e de estresse oxidativo. E no nosso eixo HPA ocorre, então, um aumento da produção de cortisol. O cortisol cronicamente aumentado leva à resistência insulínica, alteração do cortisol. Isso tudo também causa alteração da permeabilidade intestinal, o leaky gut. E no sistema gonadal também é comprometido, leva à alteração da produção dos nossos hormônios esteroides. E nós sabemos, por exemplo, que os ovários são extremamente sensíveis ao estresse oxidativo, podendo levar então à infertilidade por inflamação e estresse oxidativo. E como nós avaliamos então nos exames de sangue alguns parâmetros inflamatórios, nós podemos ver então no hemograma uma elevação dos leucócitos, com uma alteração da relação de neutrófilos e linfócitos. Nós podemos ver uma elevação do VHS, a velocidade de hemossedimentação, uma elevação da proteína C reativa, uma elevação também do fibrinogênio, que inclusive causa alteração dos fatores de coagulação por inflamação, e também uma elevação da ferritina, porque nem sempre a ferritina elevada, principalmente em mulheres, é sinal de depósito de ferro, de bom depósito de ferro. Se você tem a ferritina elevada, muito elevada, ela pode ser sim um sinal inflamatório. Podem ser dosados também, como eu havia dito, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral. Mas esses dois últimos não são tão corriqueiros, mas podem ser avaliados. Então, nós conversamos aqui um pouquinho mais para você entender como começa e o que a inflamação desencadeia no nosso organismo. Você pode não ter febre, você pode não ter inchaço, você pode não ter nenhum sinal grosseiro de uma inflamação, porque você não teve um trauma local, ou uma lesão, ou um processo infeccioso visível. Mas você pode ter sim uma inflamação crônica subclínica que tem como ser diagnosticada. E no próximo conteúdo nós vamos conversar então sobre a abordagem de suplementos que nos ajudam a modular a inflamação. Se este conteúdo falou com você, deixe seu comentário, inscreva-se nesse canal, deixe seu like e ative o sininho.